Olá, tudo bem? Vamos dar início hoje a uma série de aulas de direito constitucional, com foco na organização do Estado brasileiro. E para tratarmos do assunto, vamos começar então com uma aula que fala sobre federalismo. Do que se trata a forma federativa de Estado? Pode ficar tranquilo que o Chico explica. Vamos começar falando então do que se trata por federalismo, do que é uma federação. E para a gente começar falando sobre isso, sobre essa estratégia, sobre esta forma de Estado, é importante nós distinguirmos a federação de outras formas de Estado. O primeiro deles poderia ser o Estado unitário. No Estado unitário existe um único centro de poder, um poder central que concentra toda a capacidade legislativa, administrativa e política de um país, delegando algumas funções às províncias, aos estados, conforme cada localidade. Mas essas províncias e estados não possuem poderes que lhes são próprios, recebem do aquele governo central. Hoje temos alguns exemplos de estados unitários, como a Itália, o Japão e o Peru. Alguns deles mais ou menos centralizados. Existem hoje estados unitários que já promovem uma certa descentralização. Diferente do estado unitário, nós temos a confederação. A confederação, muito diferente do estado unitário, ela é uma forma de estado que consiste na união de estados independentes, unidos através de um tratado de direito internacional. Então, nós não temos um único Estado soberano independente, mas vários Estados reunidos através de um tratado internacional que os mantém coesos, mas que possuem cada qual certa independência e soberania. Não temos hoje exemplos muito claros de confederações. Alguns autores indicam que a União Europeia seria uma espécie de confederação, mas não há um consenso quanto a isso. Podemos resgatar alguns exemplos da história de confederação, como foi a Confederação de Delos, durante as guerras greco-romanas, foram fundadas para combater os persas em 478 a.C., e os Estados Confederados da América, durante a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, entre 1861 e 1865, em que o Sul escravagista ele buscou se separar da Federação Norte-Americana e formar a sua própria confederação. O Norte era abolicionista e o Sul escravagista. Mas, então, logo foram derrotados, os Estados Unidos voltou, se consolidou enquanto federação. Federação, então, por si só, é uma estratégia de descentralização do poder estatal. Numa federação, somente a federação, enquanto unidade política em si, é soberana. As suas entidades federativas, os entes que lhe compõem, possuem apenas autonomia, agindo dentro daquilo que a Constituição lhes permite. Exemplos disso são o Brasil e os Estados Unidos da América. Se formos ver historicamente, o modelo de federação ele já data da Antiguidade Clássica. A exemplo da Liga Anfictiônica. Sim, esse nome difícil. O que era a Liga Anfictiônica? Anfictiônico, do ponto de vista etimológico, significa fundação conjunta. E era uma espécie de liga que reunia 12 povos da Grécia que, por inicialmente motivações religiosas, se organizaram na defesa de sua fé e de seus templos dedicados a entidades, como Apolo, por exemplo, como Deméter, e que com o tempo estes
esta liga passou de uma importância apenas religiosa para também política, tendo perdurado entre 595 a.C. e 338 a.C. No final dessa liga, uma figura conhecida como Filipe II da Macedônia, o pai do famoso Alexandre o Grande, da história, grande conquistador, ele inclusive se valeu da sua posição política na liga para se lançar e dominar politicamente a região da Grécia. Então vejamos, a federação é um modelo de Estado que já data da antiguidade, embora nessa época muito distinto daquilo que se desenvolveria na modernidade. No Renascimento e durante o Iluminismo, este modelo de Estado também acaba sendo resgatado. No Renascimento, entre os séculos 14 e 17 depois de Cristo, agora, de forma ainda muito tímida, a partir do momento em que, num período de transição do medieval para o moderno, que é aquilo que o Renascimento significa, Jacques Legoff diz que o Renascimento é uma espécie de subperíodo do medieval que representa a transição do mundo medieval para o mundo moderno, E nesse período em si é um renascimento para as artes e para as humanidades e um resgate, portanto, da cultura clássica, entre elas, dos povos greco-romanos. E entre essas questões diz respeito às discussões políticas, do governo em si. Então, autores como Maquiavel na Itália e Thomas More na Inglaterra refletiam sobre a organização do poder e a distribuição dos poderes, Então, foi uma primeira retomada das discussões que levariam ao Estado federalista. Já no Iluminismo, entre os séculos 17 e 18, é que há uma maior projeção de discussão no que diz respeito a uma nova estrutura de governo, a um novo formato de Estado em si, a uma descentralização do poder. Autores como Montesquieu, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, contratualistas em si, discutiam o pensamento político da época, de modo que o próprio Montesquieu, no seu Espírito das Leis, ele discute sobre a necessidade da divisão e separação dos poderes, que é uma das estruturas, um dos alicerces da própria forma de Estado federativa. Mas a federação, enquanto uma forma de governo, ela amadurece e se consolida mesmo, é a partir da Revolução Americana, da independência dos Estados Unidos da América, que até então eram 13 colônias que ficavam sob o jugo da metrópole inglesa e que em determinado momento reivindicaram sua independência, promulgando sua Constituição em 1787. Constituição nessa na qual reconhecia como forma de governo a federação, uma estratégia de descentralização do poder entre a União e os estados que a compõem. De início houve até uma certa resistência, e nesse período é importante também destacar a questão dos artigos federalistas, a obra O Federalismo, uma coleção de 85 artigos que foram escritos por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay durante 1787 e 1787 e 1788. Esses artigos, a princípio, eles foram escritos no sentido de reforçar e consolidar a Constituição americana perante os americanos, rebatendo os seus críticos e reforçando a própria ideia de federalismo. No Brasil, por sua vez, o Brasil ele não nasceu com a sua independência como federação, era uma monarquia. Somente em 1889, com a proclamação da República e, portanto, a substituição do regime monárquico por um regime republicano, é que junto à República se opta por adotar a forma de Estado federativa na Constituição de 1891. Forma de Estado essa que se mantém até hoje vigente na nossa Constituição. É claro, é importante destacar que em determinados momentos esse federalismo ele foi dotado de uma maior centralização de poder, como foi o caso das ditaduras de Getúlio Vargas e da ditadura militar. Outros momentos foi um federalismo deveras descentralizador, uma verdadeira estratégia de descentralização,
como é o caso da nossa atual Constituição, que inclusive levou o federalismo para um novo patamar na medida em que reconheceu poderes próprios dos municípios, estendendo essa estratégia de descentralização do âmbito, né, geral, né, nacional, estatal, né, regional, para o âmbito local dos municípios também. Talvez você esteja se perguntando, mas os Estados Unidos e o Brasil são uma federação, mas são federações do mesmo tipo, com as mesmas características? Né? Nos Estados Unidos não tem aquela parada de que tem estados que têm pena de morte e outros não, enquanto no Brasil é proibido em todos os estados? Isso tem muito a ver com o tipo de federalismo que cada um desses países adotou e que tem relação com a sua própria origem histórica. Os Estados Unidos são um federalismo do tipo centrípeto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Federação Americana ela surgiu a partir da aglutinação, ou seja, da concentração de vários estados até então independentes, que eram as colônias americanas. Elas abdicaram da sua soberania individual em prol da soberania da União, embora não tenham conservado muitas das suas normativas até então praticadas. Por outro lado, o Brasil é um federalismo do tipo centrífugo, o que quer dizer que é um país, uma federação que ela surgiu a partir da descentralização de poder de um Estado até então unitário, que era o Império do Brasil, para um Estado federado, descentralizado, que foi a República Brasileira, dos Estados Unidos do Brasil, ainda na época, né? Então, no Brasil, você tinha um único Estado que concentrava todo o poder, uma única entidade que concentrava todo o poder, que era a coroa. E que, com a proclamação da República, esse poder passou a ser dividido com os estados e, mais tardar, também com os municípios, ou seja, se dividiu o poder de que antes era concentrado num ente só, enquanto que nos Estados Unidos eram vários entes com poderes próprios, com soberania em si, individual, e que abdicaram dela em prol de uma união. As diferenças, então, entre os Estados Unidos e o Brasil são, primeiro, no que diz respeito às distribuições de competências, ou seja, dos poderes que esses estados membros de uma federação têm. No Brasil existe um rol muito mais taxativo, ou seja, fechado, detalhado daquilo que os estados e municípios, no nosso caso, podem ou não podem fazer. Enquanto que nos Estados Unidos, até pela Constituição dos Estados Unidos ser muito mais enxuta e não detalhar muito a relação entre a União e os estados em si, embora tenha um artigo dedicado a isso, os estados que fazem parte dos Estados Unidos possuem competências mais amplas, poderes mais amplos dentro de sua esfera de competência. Outra diferença diz respeito à intervenção do governo central, do governo federal, da União. No Brasil, a própria Constituição prevê uma intervenção mais acentuada, né? Um maior grau de intervenção possível. Inclusive, existe a possibilidade constitucional de intervenção federal que nós vamos observar nos estados e municípios. Já nos Estados Unidos, por conta de ser uma estratégia mais descentralizadora de poder, menos engessada, essa intervenção do governo federal nos estados, ela é um pouco mais tênue, inclusive pode gerar problemas de ordem política, que é aquilo que nós estamos vendo hoje na questão do Texas em relação às suas fronteiras, na discussão entre a Guarda Nacional e a polícia da fronteira lá do Texas em si, né? Se pode ou não pode, se o governo vai interferir ou não vai interferir, né? Isso tudo gera uma questão muito delicada que provavelmente no Brasil não haveria, porque o Brasil possui um modelo de federalismo que ainda é mais concentrado que nos Estados Unidos, que o poder, que a União possui mais poder e mais competência e possui uma hierarquia política maior, né? Que é onde entra outra diferença no que diz respeito à organização política. No federalismo brasileiro,
há uma centralização de poder maior do que em relação ao americano e há uma hierarquia mais estabelecida entre a União e os estados e municípios e o próprio Distrito Federal. Já nos Estados Unidos, essa centralização não é a mesma. Existe uma descentralização maior ainda de poder em relação à União para com os estados membros dela. Essa hierarquia não é tão forte, tão acentuada quanto observado no Brasil, né? E por fim, então, quanto à soberania, no Brasil, na nossa atual Constituição, ela pertence à Federação Brasileira. Na verdade, ela pertence aos brasileiros, né, que compõem a Federação Brasileira. Mas, em outras palavras e na prática, ela pertence mesmo à federação como um todo. Os entes federativos não são soberanos. Eles são apenas autônomos. Podem agir com liberdade somente dentro e conforme aquilo que a Constituição lhes permite. Diferente dos Estados Unidos, em que há um certo grau, né, de poder que ultrapassa a própria ideia de autonomia e beira a soberania, vamos dizer assim. Alguns autores diriam que se trata de uma soberania limitada, em que o único limite que existe é a própria Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, que ainda permanece em vigor. Por isso que nós vemos, como já dito, alguns estados americanos que possuem pena de morte e outros não. Por isso que há uma grande diferença em relação à legislação americana de determinados estados em relação a outros, justamente porque se trata de um federalismo mais descentralizado se comparado com o Brasil em si, que permite maior autonomia e até um certo nível de soberania aos entes federados. E vamos falar um pouquinho então sobre a Federação Brasileira em si, algumas características dela e quais são as entidades que a compõem. A Federação Brasileira, a República Federativa do Brasil de 1988 e seguintes, né, ela se caracteriza primeiro por uma estrutura complexa. Por quê? Porque diferente de outras federações, ela possui mais um nível de divisão. Ela comporta não apenas a União, os estados e um Distrito Federal, como também municípios. Isso é uma inovação que se acentuou principalmente com a Constituição de 88. Né? Então o Brasil ele descentraliza o poder não apenas em nível regional, como em nível local também. Um segundo ponto diz respeito à sua repartição de competências, ou seja, distribuição do poder como ela é feita. Ela é feita em rolos previstos na própria Constituição. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competências que lhes são próprias, comuns, concorrentes, exclusivas, privativas, suplementares. Isso a gente vai ver em outra aula. Mas há um rol bem detalhado de competências que pertencem a cada uma dessas entidades federativas de modo expresso ou residual. Outra questão interessante, como já mencionado, é que ela reconhece um amplo grau de autonomia regional e local, reconhecendo inclusive a liberdade e a autonomia dos municípios agirem dentro daquilo que a Constituição lhes permite. Outra coisa muito importante a saber sobre a Federação Brasileira é que a forma de Estado federativa, ou seja, nossa organização enquanto uma federação, é uma cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante a vigência da nossa Constituição atual, enquanto ela continuar vigente, não há possibilidade de o Brasil deixar de ser uma federação para se tornar uma confederação ou um Estado unitário. Ou seja, é uma das cláusulas mais sagradas da nossa Constituição que não pode ser alvo de emenda constitucional, ou seja, de alteração do seu texto constitucional. Outra característica interessante é que a Constituição Federal também prevê expressamente mecanismos de intervenção federal, seja sobre os estados e sobre os municípios, para que se preserve e se mantenha o vínculo, o pacto federativo, podendo haver inclusive a nomeação de interventores nos estados em determinadas circunstâncias que vamos ver em outra aula. Com relação às entidades federativas em si,
falando um pouquinho sobre cada uma delas, nós temos primeiro a União. A União é uma pessoa jurídica de direito público interno dotada de autonomia e que se dedica a encarregar e gerir os interesses do Brasil em nível nacional, representando inclusive a federação e a soberania dela, sobretudo nos assuntos com outros estados com E maiúsculo, outros países soberanos. Então é a União que vai representar o Brasil nas suas tratativas entre os países. Quando o presidente do Brasil vai lá conversar com o presidente de outro país, ele está naquele ato representando a União nas tratativas do Brasil enquanto uma federação soberana com outro país. É interessante que, embora cada uma das entidades federativas, a soma delas componha e represente a federação em si, manifeste a federação, a União ela pode se opor aos estados, ela pode se opor aos municípios, é possível que uma ajuize ações judiciais uma contra a outra, desde que assegurado pela própria Constituição e pela legislação, e justamente no intuito de manter o equilíbrio e a harmonia entre os entes federados e, sobretudo, da federação como um todo. Também é importante destacar que a Constituição prevê no seu artigo 20 os bens que são considerados da União, determinados valores, determinados interesses que pertencem ao Brasil em nível de União. E que a União ela elege um presidente e o seu vice. Os estados, por outro lado, são pessoas públicas de direito jurídico interno também e que se encarregam dos interesses regionais. Eles não possuem soberania, possuem apenas autonomia de inclusive criarem suas leis e suas constituições estaduais. Está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 25 isso. Também existe um rol de bens que pertencem aos estados, bens que são direcionados e que são tidos como pertencentes aos estados membros da federação. E no que diz respeito às eleições, os estados eles elegem governadores e os seus vices, deputados estaduais, deputados federais e senadores, sendo que a quantidade de deputados federais e estaduais vai variar conforme a população de cada um desses estados. Os senadores são sempre em número de 3. Quanto aos municípios, são pessoas jurídicas, mais uma vez, de direito público interno, mas nesse ponto elas representam o Brasil em nível local a fim de atender às peculiaridades de cada localidade, que às vezes você vai atravessar de um município para o outro vizinho, a realidade de um município é totalmente diferente do outro, a cultura de um município é totalmente diferente do outro. Dá de ver isso só pelo time de futebol, Às vezes um município é rival do outro, no futebol e em outras expressões, Eles se organizam os municípios através das suas leis municipais e não de uma Constituição Municipal, mas de uma lei orgânica, conforme previsto no artigo 29 da Constituição Federal. E em relação às eleições, eles elegem prefeito e vice, bem como vereadores. Agora, uma figura que é muito interessante, é o Distrito Federal, porque o Distrito Federal ele reúne competências que dizem respeito aos municípios e aos estados. Então, por exemplo, o Distrito Federal não tem uma Constituição, tem uma lei orgânica, tal qual o município. Mas ele elege não um prefeito, como no município, mas um governador e deputados distritais, que seria algo semelhante ao que os estados fazem. Então, as competências do Distrito Federal misturam aquelas de estados e municípios. Sendo que é interessante que a Constituição ela proíbe que o Distrito Federal ele se divida em municípios, é um só. E falando em municípios, Distrito Federal, é importante destacar também que a Constituição prevê que Brasília é a nossa capital federal e sede do Distrito Federal, sendo que Brasília por si só não é considerada uma entidade federativa, até porque o Distrito Federal ele pode até mudar para uma outra cidade, em determinada necessidade, às vezes numa guerra, tem que sair de um lugar para o outro para manter ainda uma sede administrativa do governo em segurança. E tem uma outra figura ainda,
que é a dos territórios federais. Os territórios federais, eles não são considerados entidades federativas. Eles são territórios que pertencem à União, enquanto ente federativo. Hoje, o Brasil não possui mais territórios federais, mas é possível que eles venham a ser criados. E você pode estar se perguntando também, hoje é possível serem criados novos estados e municípios? A resposta é depende, como quase tudo no direito. Porém, vamos lá. Em relação aos estados, a Constituição assegura no artigo 18, parágrafo 3º, a possibilidade de criar esses estados em si através da fusão, cisão ou desmembramento. O que diz respeito a cada uma dessas modalidades de criação? Fusão é quando dois ou mais estados, eles abdicam da sua personalidade jurídica, ou seja, deixam de existir para formar um novo estado. Então, por exemplo, temos o estado A e o estado B, A se junta com B, A e B somem e dão origem a um terceiro estado chamado C. Cisão é quando um estado ele se divide e forma dois ou mais estados, deixando de existir. É como se a gente tivesse um estado denominado A e o território do A fosse dividido entre outros dois estados denominados B e C. A deixa de existir, o estado original, e são formados outros dois novos estados, B e C. Já o desmembramento é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque é quando parte de um estado, não vamos confundir, se separa dele para formar um novo estado ou se unir a outro estado diferente. Aqui nós temos duas situações. Quando um estado A, ele perde parte do seu território e essa parte que saiu forma um novo estado. Então, A igual a A menos A. Esse Azinho dá origem a um novo estado. Embora o estado original, diferente das outras duas modalidades, fusão e cisão, no desmembramento o estado original ele não deixa de existir. Ele só perdeu um pedacinho seu. É como se eu perdesse o meu braço, né, e este braço desse origem a um Chiquinho, um novo professor Chico. Né? O Chico original continuaria existindo, só teríamos um outro Chico. Né? Coitado de vocês, se tivesse isso. Mas enfim, outra possibilidade que tem é de que um estado ele venha a perder parte do seu território, que essa parte seja incorporada a outro estado. Então nós temos aqui um estado A e um estado B, em que parte do estado A se separa dele e aumenta o território do estado B, se juntando a ele. Ok? Essas são as modalidades de criação de estado. Porém, o processo de criação não é tão simples assim. Vai lá, junta dois e faz, como o professor falou aí, A mais B é igual a C. Não é assim. Existe todo um procedimento. O primeiro passo é a realização de um plebiscito, ou seja, uma consulta prévia envolvendo as populações de ambos os estados. Esse plebiscito ele deve ser convocado pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo proposto por pelo menos 1/3 de qualquer uma das duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Sendo que a aprovação do plebiscito ainda assim não vincula, ou seja, não obriga o Congresso Nacional a aceitar a criação deste novo Estado. Feito isso, ok, passou o plebiscito? Beleza. Propositura de lei complementar, ou seja, é feito um projeto de lei complementar que vai ser futuramente apreciado pelo Congresso Nacional. Mas antes ainda do Congresso Nacional votar a respeito do projeto de lei complementar para a criação de um novo Estado, são realizadas audiências das assembleias legislativas dos respectivos estados para verificar sobre por que se deve ou não se deve criar este novo Estado, por que um Estado ele deve ser desmembrado ou por que eles devem ser fundidos, né?
De um jeito ou de outro, esse parecer também não obriga o Congresso Nacional a aprovar ou rejeitar a criação de um novo Estado ou seu desmembramento. A palavra final compete ao próprio Congresso Nacional, através do rito das leis complementares que, para sua aprovação, exige maioria absoluta das casas do Congresso. Com relação aos municípios, a situação, por isso que eu falei que depende no início desta questão que levantamos, a questão dos municípios é um pouco mais sensível, vamos dizer assim. A Constituição, no seu artigo 18, parágrafo 4º, deixava claro que a criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, ou seja, é uma lei do Estado que vai criar novos municípios. É uma lei que parte da Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, da Leste, onde eu vivo, né, que vai criar um novo município, o município de Chicópolis, aqui no estado de Santa Catarina. Mas, veja bem, a Constituição deixa claro que esta lei estadual ela vai ser criada dentro de um período, ou seja, de um intervalo de tempo determinado por lei complementar federal, mediante também plebiscito, aquela consulta prévia, envolvendo as populações dos municípios envolvidos, após a divulgação de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Qual é o que da questão aqui? Esta lei complementar federal para a criação de municípios não foi editada ainda, né? De modo que a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 2240, na apreciação dela, o STF considerou que o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição é uma norma de eficácia limitada. O que isso quer dizer? Que ela vai produzir efeitos tão somente a partir de um determinado momento. Que momento é esse? A edição desta lei complementar federal que regulamenta a criação de novos municípios, o que ainda não aconteceu. Razão pela qual qualquer lei estadual que criar um município antes da vigência desta lei complementar federal será considerada inconstitucional. Embora o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tenha um dispositivo que durante um período regulamentou, diante da inexistência dessa lei complementar, a criação de novos municípios, embora ele já tenha alcançado seu objetivo e já não possua mais eficácia esse artigo do ADCT. Hoje, então, a criação de novos municípios ela está suspensa até que seja aprovada essa referida lei complementar sobre o assunto, o que até então não ocorreu. Muito bem. Como vimos, a federação é uma forma de Estado que já possui indícios de sua existência, configuração já da antiguidade clássica. Embora, como observamos, ela realmente amadureceu e passou a ser utilizada da forma que compreendemos hoje, apenas com modernidade a partir da Revolução da Independência norte-americana. O Brasil, ele originalmente não foi uma federação, mas um império, um Estado unitário. Porém, com a proclamação da República, veio junto também a forma federativa de Estado, sendo que teve momentos mais centralizadores e mais descentralizadores, no que diz respeito à repartição de competências. Se comparado com os Estados Unidos, nosso modelo de federação é muito mais centralizador, justamente porque se trata de um federalismo do tipo centrífugo e não centrípeto. Um federalismo que se dá pela desagregação de um Estado unitário e não pela aglomeração de Estados independentes numa união. Portanto, enquanto nos Estados Unidos os Estados-membros eles possuem maior autonomia no que diz respeito àquilo que eles podem ou não podem fazer, no Brasil essa autonomia é muito mais restringida. Em relação à Federação Brasileira, como vimos, ela é composta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Você pode estar pensando, isso é muito abstrato de imaginar. Então vamos a um pequeno macete. Imagine uma laranja. A laranja em si, com todos os seus componentes, ela é a federação, a união daquilo que a compõe. A união por si só, ela seria equivalente à casca da laranja, aquilo que engloba todo o fruto em si. Já os gomos da laranja seriam as regiões dela, o equivalente aos nossos Estados-membros. E as sementes, a sua menor porção, né, cada qual geralmente num gomo, algumas, né, seria respectivamente os municípios da nossa federação.
E você deve estar se perguntando, tá, e o Distrito Federal? Bom, o Distrito Federal a gente poderia considerar o bagaço dessa laranja, se é que me entendem, né? Então, como podemos ver, a federação ainda hoje é uma importante estratégia de descentralização de competências, especialmente se tratando de países de dimensões continentais como os Estados Unidos e o Brasil. Por hoje ficamos aqui e até a próxima, o Chico Explica.